Eu sou o Lev Tolstói e conto a você a história de Ivan Ilitch não para entretê-lo, mas para aterrorizá-lo com a verdade. A história da vida de Ivan Ilitch foi das mais simples, das mais comuns e, portanto, das mais terríveis. Ivan era um juiz respeitado. Ele não era mau nem extraordinário. Ele era o homem médio. Ele viveu sua vida inteira seguindo um único mandamento: fazer o que era considerado agradável e correto pelas pessoas de alta posição. Ele se casou não por amor profundo, mas porque a sociedade aprovava a moça. Ele trabalhava não por justiça, mas pelo salário e pelo poder burocrático de decidir destinos. Ele decorou sua casa exatamente como todas as pessoas ricas decoram suas casas, pensando ser originais, mas sendo apenas cópias umas das outras. A vida dele fluía agradavelmente, como ele gostava de dizer, até que um dia algo ridículo aconteceu. Não foi uma guerra, nem uma peste. Ivan estava decorando sua casa nova, querendo impressionar os amigos. Ao subir em uma escada para mostrar ao estofador como pendurar uma cortina, ele escorregou e bateu o lado do corpo na maçaneta da janela. Parecia nada, um hematoma, um incômodo. Mas aquele pequeno toque da realidade, vindo de uma cortina de veludo, foi o início do fim. Uma dor surda começou a crescer em seu flanco, um gosto ruim na boca. O humor dele azedou. A vida agradável começou a rachar. E é aqui que eu pergunto a você, meu ouvinte: quanto da sua felicidade depende de que nada, absolutamente nada, saia do lugar? A vida de Ivan era um castelo de cartas e a brisa da morte começou a soprar. A doença avançou e com ela, Ivan Ilitch descobriu o horror da solidão. Ele ia aos médicos mais famosos e o que encontrava? Encontrava a si mesmo. Os médicos o tratavam exatamente como ele, juiz, tratava os réus no tribunal, com uma arrogância profissional fria. Para o médico, Ivan não era um homem sofrendo, era um rim flutuante, um problema no seco. A humanidade dele foi ignorada pela ciência, assim como ele ignorava a humanidade dos acusados pela lei. Mas o que mais torturava Ivan não era a dor física, era a mentira. Todos ao seu redor, sua esposa, sua filha, seus amigos, os médicos, participavam de uma conspiração silenciosa. Eles fingiam que ele estava apenas doente e que se tomasse os remédios e ficasse quieto, melhoraria. Ninguém tinha a coragem de olhar nos olhos dele e dizer a única verdade: você está morrendo. Essa mentira o envenenava. Ele via a impaciência nos olhos da esposa. Ele via que, para eles, sua morte era um incômodo, uma quebra no decoro, algo desagradável que atrapalhava os jantares e as partidas de cartas. Ivan estava morrendo e o mundo continuava rindo, jogando e mentindo. Ele estava sozinho à beira do abismo e ninguém lhe estendia a mão, apenas lhe ofereciam pílulas e falsas esperanças. Você já se sentiu assim? Cercado de gente, mas absolutamente só na sua dor? No meio dessa falsidade surgiu uma única luz. Gerasim, um jovem servo camponês, forte, saudável e simples. Gerasim não mentia. Ele sabia que o patrão estava morrendo e não tinha medo disso. Ele segurava as pernas de Ivan nos ombros por horas para aliviar a dor. Limpava a sujeira do corpo doente sem nojo, com uma compaixão pura. Gerasim dizia: todos nós vamos morrer, por que eu não me esforçaria um pouco pelo Senhor? A autenticidade daquele rapaz, que aceitava a morte como parte da natureza, contrastava com a artificialidade da vida de Ivan. E foi no contato com essa verdade que a pergunta terrível surgiu na mente do juiz. Nas longas noites de insônia, olhando para o sofá de veludo que ele escolheu e que agora parecia um instrumento de tortura, Ivan se perguntou: e se toda a minha vida tiver sido errada? No início, ele rejeitou o pensamento. Impossível, eu fiz tudo certo, segui as regras, fui respeitável. Mas a voz da alma gritava mais alto:
E se o desejo de ser aprovado, de ter dinheiro, de ter a casa igual às dos outros, e se tudo isso não fosse vida, mas uma fuga da vida? Ivan percebeu que seus únicos momentos verdadeiros de felicidade foram na infância, antes de ele se tornar respeitável. Todo o resto, a carreira, o casamento, a riqueza, era poeira. Ele estava morrendo mal porque tinha vivido mal. A dor tornou-se insuportável. Ivan Ilitch gritou por 3 dias seguidos. Oh! Ele gritava porque se debatia contra a morte, mas principalmente porque se debatia contra a verdade de que sua vida fora um desperdício. Ele era como um homem num saco preto, sendo empurrado para baixo, mas resistindo, recusando-se a aceitar o destino. No 3º dia, algo aconteceu. Seu filho, um menino ainda puro, entrou no quarto e, vendo o pai sofrer, chorou e beijou sua mão. Aquele toque de amor real quebrou a resistência de Ivan. Ele olhou para o filho e sentiu compaixão. Olhou para a esposa chorando e, em vez de ódio, sentiu pena. De repente, ele entendeu. Sim, a vida dele tinha sido errada, mas isso ainda podia ser remediado. Como? Soltando, aceitando, parando de torturar os outros e a si mesmo. No momento em que ele decidiu ter compaixão pelos vivos, o medo da morte desapareceu. Ele procurou seu velho terror, a morte, e não o encontrou. Onde está ela? Que morte? Não havia morte. Havia apenas luz. Então é isso, disse ele. Que alegria! Para os que estavam no quarto, ele morreu, mas para ele, a vida começou. Ele respirou fundo, esticou-se e morreu. A morte tinha sido vencida pela verdade. E você, meu ouvinte, vai esperar o fim para descobrir o que é verdadeiro ou vai começar a viver agora? Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. Minha novela não é apenas literatura, é um tratado de filosofia existencial. Eu antecipei o filósofo Martin Heidegger. Ele dizia que vivemos na inautenticidade, no falatório do eles dizem, eles fazem. Só quando confrontamos a morte de frente é que podemos viver uma vida autêntica. Ivan Ilitch viveu no modo inautêntico até os últimos 3 dias. Dialogo com Jordan Peterson e sua regra, não minta. A vida de Ivan era uma mentira estrutural. Ele mentia para si mesmo que estava feliz, e a família mentia para ele que ele não estava morrendo. Peterson diz que a mentira corrompe o ser e transforma a vida num inferno. Ivan Ilitch viveu literalmente esse inferno. E confirmo a visão de Viktor Frankl. Ivan Ilitch sofreu horrivelmente porque lhe faltava sentido. Enquanto sua vida era apenas agradável, ele era fraco. Quando encontrou sentido no amor pelo filho e na compaixão nos últimos minutos, o sofrimento deixou de ser sofrimento e virou sacrifício e redenção. Minha lição final nesta síntese: lembre-se da morte, memento mori. Não para ficar triste, mas para usar a morte como uma régua. Coloque suas preocupações de hoje, seu trabalho, sua reputação, seu carro novo, ao lado do seu caixão. Elas importam? Se não importam lá, não deveriam importar aqui. Obrigado por me ouvir. Se esta história tocou sua alma, apoie nosso trabalho, siga o canal, curta este episódio e compartilhe com quem precisa acordar antes que seja tarde. Até a próxima!